Olá, meus amores, aqui é a professora Jaqueline, do primeiro ano do ensino fundamental. A nossa aula de hoje se encontra na disciplina de arte com o tema teatro. Para vocês, o que vem ser um teatro? Vamos lá conhecer um pouquinho? Veja só. O teatro é a arte de representar histórias em que um ator ou cujo conjunto de atores interpreta. A apresentação tem como objetivo representar uma situação e despertar sentimentos no público. Uma peça teatral tem início quando um dramaturgo decide escrevê-la, ou seja, o dramaturgo é aquela pessoa que escreve a peça teatral. E em seguida, um grupo de atores se reúne com o diretor, que é a pessoa que coordena toda a organização e discute a distribuição de papéis, tá certo? Ou seja, aqueles atores se reúnem com o diretor e ele é quem vai decidir quem vai ser os atores que vão receber o papel principal da sua peça teatral. E os ensaios, eles iniciam e acontecem até o dia da estreia. Combinado assim? Agora, para termos um teatro, precisamos ter 3 elementos essenciais e obrigatórios em um teatro. Vamos conhecer? O primeiro dele é o cenário. O que é um cenário? O que vem ser um cenário? E quais são as características de um cenário? O cenário é o lugar onde a peça vai ser apresentada, tá certo? E cada cenário tem que estar de acordo com a sua peça teatral. Eu não posso fazer uma peça teatral da Branca de Neve, tá certo? Mas o meu cenário vai ser da Bela e a Fera. Isso sai totalmente fora do contexto da minha peça. Isso não pode acontecer. Cada cenário tem que estar de acordo com a sua peça teatral. Vamos conhecer agora algumas imagens de cenários bem diferentes. Temos aqui esse cenário, que é um cenário muito rústico, mas ele está de acordo com a sua peça teatral. Temos também aqui esse cenário bastante diferente, tá certo? Mas ele também caracteriza a sua peça teatral, tá certo? Ele está por dentro da peça teatral. Ele tem todas as ferramentas que a sua peça teatral precisa ter. E o seu cenário também tem que entrar em conjunto. Então, esses 2 cenários que a gente acabou de mostrar para vocês, eles fazem o conjunto da peça teatral que vai ser representada naquele local, combinado? E também outro elemento muito essencial é a sonoplastia. E o que vem ser uma sonoplastia? Uma sonoplastia é o conjunto de sons musicais, ruídos e outros efeitos sonoros que darão veracidade à cena, tá certo? Ou seja, são aqueles objetos que as pessoas utilizam por trás da cortina do cenário para dar veracidade àquela cena que está sendo representada na frente da cortina que vocês vão visualizar, tá certo? Vamos ver aqui algumas imagens de sonoplastia. Veja só, essa sonoplastia, ela precisa de 2 pessoas, tá certo? Para movimentar os objetos e também dar aquela veracidade nos sons, tá certo? Daquela cena. Temos também aqui uma segunda imagem também de sonoplastia, ou seja, para dar veracidade a uma batida de carro, essa pessoa utilizou uma porta de um carro e também esse pedaço de madeira. Para quê? Para bater nessa porta do carro, para dar veracidade ao seu efeito sonoro de acordo com aquela cena representada. Temos também esse aqui que é totalmente diferente. As pessoas eles ficam acima de uma placa com vários objetos embaixo e também temos aí um pedestal com um microfone. Para quê? Para toda vez que aquela cena precisar de um efeito sonoro, aquela pessoa vai pisar naquele objeto, tá certo? Que emite aquele efeito sonoro que aquela cena está precisando e o microfone vai reproduzir diretamente naquela cena que está sendo representada na frente da cortina daquele cenário, combinado? E também o outro elemento essencial é o figurino. Por que o figurino? Porque a gente nunca viu, tá certo? Uma peça teatral sem figurino. Porque se a peça teatral não tiver figurino, aquelas pessoas estão despidas, elas estão seminuas. Então, quando se trata de um teatro, e principalmente teatro para criança, nós precisamos
precisamos de um figurino. E esses figurinos são as roupas usadas pelos atores para representar os personagens da história. Ou seja, cada peça teatral, cada história de cada peça teatral tem que ter o figurino adequado à sua história que está sendo contada. Vamos conhecer algumas delas? Essa primeira aqui, esse primeiro figurino, ou seja, essas crianças estão representando uma peça teatral que fala sobre a primavera. Então, nada mais que os figurinos dela sejam representados como uma rosa, como uma planta, como uma árvore, tá certo? Ele está de acordo com a sua peça teatral. Temos também esse figurino aqui, que também é o figurino de um musical, tá certo? Mas também pode ser usado na nossa peça teatral. Temos também esse segundo, que também representa um pouquinho daquelas cores da Era das Cavernas, com esses animal print, essas coisinhas. Temos também esse aqui, que é também um figurino que representa um musical, tá certo? Uma peça teatral musical. Ou seja, as pessoas estão ensinando, tá certo? Uma canção. Ou seja, e essa canção precisa de um figurino de um dia a dia. Então, essas pessoas utilizaram esse figurino de acordo com a história da sua peça teatral. Agora, veja só. Agora que vocês já aprenderam o que é um teatro, já conheceram quais são os 3 elementos essenciais para se formar um teatro, vocês agora irão abrir a sua página do livro de arte de vocês, tá certo? Vão responder a atividade que se encontra na página 51 e 52 e daqui a pouquinho a gente iremos nos ver na nossa videoconferência para tirar suas dúvidas. Combinado assim? Então, daqui a pouquinho a tia vai chamar você na videoconferência, tá certo? Então, um beijo de tia Jaque. Responda a atividade com calma, que daqui a pouquinho a gente vai nos rever. Tchau!